Esse é o Ancapso e nós vamos falar da volta do fantasma Bolsonaro. Olha só como é que a esquerda tá apavorada, meu amigo, e é para estar apavorado mesmo, tá? Porque esse pessoal achou que tinha derrotado o bolsonarismo, lembra? Do Barroso falando lá na Uni, não, nós ganhamos do Bolsonaro, acabamos com o bolsonarismo e não sei o que lá. Meu amigo, vocês nem começaram a ver ainda o bolsonarismo em ação, meu amigo. Calma. Senta aí e espera para você ver o que vai ser o bolsonarismo. Essa notícia foi sugerida por Leno do Braga, Tigresa VIP e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a volta do fantasma Bolsonaro. Ao trabalhar pela anistia do Bolsonaro, o Arthur Lira ajuda o governo a reabrir pontes com os eleitores insatisfeitos e bagunça a sucessão da Câmara. Você sabe, a gente já falou em vários vídeos aqui, está havendo uma aproximação do Lira com o Bolsonaro. Por quê? Porque o Lira quer se reeleger presidente da Câmara, quer dizer, ele não pode se reeleger presidente da Câmara, mas ele quer fazer o seu sucessor na presidência da Câmara. E a bancada do PL é a maior bancada da Câmara, está controlada pelo Bolsonaro, então o acordo dos dois é o ideal, né? E uma coisa que o Bolsonaro quer é o projeto da anistia. O que é o projeto da anistia? Para anistiar o pessoal, todo mundo que está sendo acusado de tentativa de golpe no final do governo dele e no início desse governo. A principal preocupação do Bolsonaro nesse caso não é nem com ele, porque eu já expliquei para vocês. Isso daí, se for por questão dele, o STF vai invalidar esse troço. A preocupação do Bolsonaro é justamente com as centenas de pessoas que estão sendo julgadas de forma absurda pelo STF, né? Aquilo que eu falo para vocês, esse pessoal merece cumprir pena? Merece sim, erraram. Foi um erro invadir o Congresso daquele jeito, quebrar as coisas daquele jeito, tem que pagar, mas tem que pagar por isso. Tem que pagar pelo que eles fizeram. Não pagar por um crime imaginário que só aconteceu na cabeça do Alexandre de Moraes, que só aconteceu na cabeça desse pessoal, né? Então, o principal foco dessa anistia é esse pessoal, é esse povo do dia 8 de janeiro, né? E também o pessoal que estava próximo do Bolsonaro. Mauro Cid, um monte de gente ali que, embora, cara, não teve plano de golpe nenhum, essa história de plano de golpe não tem lógica nenhuma, não se sustenta de nada, né? Era um decreto de estado de sítio que eles estavam discutindo, e mesmo esse estado de sítio, que em tese é constitucional, você não pode dizer que é um golpe, é constitucional. Ah, mas ali tinha elementos ruins. Tanto tinha elementos ruins que o pessoal resolveu não fazer, né? O Bolsonaro decidiu que não ia fazer isso daí. Então não teve plano de golpe nenhum, não teve nada de golpe ali, né? Mas, de qualquer forma, essa sede da esquerda de tentar cancelar, ou pior, de tentar comprovar, porque eles ficaram 4 anos dizendo que Bolsonaro era golpista, e não teve golpe nenhum de Bolsonaro. Eles ficam insistindo nisso, porque eles acham que tem que dizer que teve golpe, eles têm que inventar alguma coisa para ter golpe. Com isso, essa perseguição contra o pessoal do Bolsonaro está prejudicando um monte de gente. Está prejudicando o cara que foi o diretor da PRF, o Mauro Cid, mais um monte de gente ali. Então o Bolsonaro quer essa coisa. Ele sabe que para o Bolsonaro isso não vai fazer muita diferença. Primeiro, o Bolsonaro, a questão da prisão do Bolsonaro, como eu já expliquei para vocês, é uma questão puramente política. Você pode ter certeza. Se o Alexandre de Moraes quisesse prender Bolsonaro neste momento, agora, hoje, ele prendia. A verdade é essa. Esse pessoal já cagou para a lei, para a Constituição, para devido processo legal. Eles não estão nem aí para nada mais. Eles prendem quem eles quiserem na hora que eles tiverem vontade. Então eles não estão nem aí. Não prenderam ainda, por quê? Pelo aspecto político. Eles temem exatamente o que está acontecendo com o Trump lá nos Estados Unidos. Você prende, a força da pessoa cresce, ao invés de diminuir, né? E aqui o cara está apavorado, por quê? Porque ele está vendo que esse projeto da anistia faz sentido, né? Ou seja, tem muita gente querendo isso, tem o pessoal na Câmara querendo esse tipo de coisa, e isso pode passar. E aí ele está preocupado que isso traria de volta Bolsonaro, né? É o temor desse pessoal. Mas eu vou dizer para vocês, é inevitável, meu amigo. Bolsonaro pode ser preso, vamos supor que ele seja preso por Alexandre de Moraes, no momento que ele for solto, ele vai concorrer à eleição e vai ganhar. Vocês podem esperar sentadinhos que Bolsonaro vai voltar ao poder no Brasil, não sei quando, eu gostaria que fosse em 2026, mas não sei se vai ter condições. Vamos ver como é que vai ficar essa questão da inelegibilidade. Um ponto importante, tá? O fato da anistia não mexe com a inelegibilidade, tá? Então, mesmo que Bolsonaro, que o Lira passe esse projeto da anistia, Bolsonaro está inelegível pela reunião com os embaixadores e pelo comício do dia 7 de setembro, coisas que não tem nada a ver com golpe. Então, em princípio,
ele continuaria inelegível para 2026. É verdade que passando essa anistia, existe a chance também de passar a anistia para crimes eleitorais. Aí eu não sei se vai ser isso daí, mas o foco do Bolsonaro é justamente a anistia dos acusados no dia 8 de janeiro, né? Aqui, ó. À vista do ponto de vista das redes sociais e das mesas de jantar com uísque de Brasília, a iniciativa de Lira de ressuscitar Bolsonaro parece uma prova de força. Ele traz para si o apoio incondicional dos 100 deputados ultra-bolsonaristas, empurra o governo para ter que se gastar saliva e dinheiro tentando defender o sistema legal, e no final das contas a chance grande dele conseguir isso daí, né? O que ele está dizendo é ele está preocupado com isso. Os 100 ultra-bolsonaristas, é muito engraçado ele falar isso, porque tem muito mais do que isso, tá? Tem mais de 200 deputados que são favoráveis ao Bolsonaro. Você pode dizer que mas não são ultra-bolsonaristas, mas também vão votar a favor, né? Sem contar que uma parcela grande da população brasileira considera de fato uma injustiça o que está acontecendo com o pessoal do dia 8 de janeiro, né? Além disso, se a proposta realmente for para frente, abrirá todas as feridas com o Supremo Tribunal Federal, incluindo... Olha a ameaça que estão fazendo com o Lira aqui, ó, incluindo possivelmente algumas investigações que ele gostaria de ver engavetadas. O pessoal não tem papo na língua, ameaça mesmo o Lira. Lira, tá sabendo, né? Você tem umas investigações aí, se tu fizer isso, a gente vai voltar às investigações e coisa e tal. Não tenha dúvida, esse pessoal da imprensa vermelha, né, da imprensa comunista, eles têm conversa com o pessoal do PT, eles falam essas coisas, isso é ameaça mesmo, isso aqui é uma ameaça para o Lira. Enfim, mas a grande vantagem dessa história é o Lira fazendo o sucessor dele, mesmo que o STF tente atingir ele tendo a presidência da Câmara um aliado, ele consegue se livrar disso daí. Pode, ao contrário, deixar o STF e o Planalto numa situação ruim, né? O Renan Calheiros conseguiu se livrar disso. Renan Calheiros tinha pedido de prisão contra ele. Não foi preso. O pessoal da Câmara não deixou entrar, do Senado não deixou entrar. Por quê? Porque o Senado estava com um aliado. É a mesma jogada que o Lira quer fazer aqui, né? Mais importante de tudo, a ressurreição política de Bolsonaro só interessa a uma pessoa, o próprio ex-presidente. Não, me interessa também, interessa todo mundo da direita no Brasil, né? Ele fala aqui, ó, Bolsonaro tem apoio fervoroso de milhões de eleitores, mas é odiado por outros milhões. O Lula é pior ainda, é mais odiado do que amado. Mesmo com Lula em seu pior momento, 6 de cada 10 eleitores paulistanos dizem que não votariam em um candidato apoiado pelo ex-presidente, segundo o Datafolha. Boa sorte com o Datafolha. Vamos ver quem vai ganhar a eleição de São Paulo, só para a gente ter uma coisa disso daqui, né? Aí traz aqui a Genial Quaest também. Esse pessoal está se baseando em umas pesquisas muito coisa, né? Aí ele fala aqui, ó, 9 de cada 10 políticos que frequentam o ex-presidente concordam que o melhor cenário para a oposição é tê-lo inelegível, gerando uma nova aliança de oposição menos radical e mais previsível. É tudo que esse pessoal quer. Esse pessoal quer o bolsonarismo moderado que eles falam. Não é o Tarcísio não, tá? O Tarcísio talvez seja mais radical que o Bolsonaro. Eles querem o bolsonarismo moderado, né? Aí fica aqui, ó, o pessoal falando, não, porque o bolsonarismo não depende da liderança do Bolsonaro, porque tem outras coisas aqui. E eu concordo, é verdade, o bolsonarismo é um movimento maior do que apenas o Bolsonaro. Mas é o Bolsonaro que manda, o nome está dizendo isso daí. Eu sou uma pessoa que vou votar em quem o Bolsonaro indicar em 2026. Então, no final das contas, não tem essa ilusão, não. Ah, o Bolsonaro não é imprescindível, ele tem outras pessoas. É verdade, isso tudo é verdade. Mas ele continua no controle. E continua essas mesmas tentativas do pessoal, né? Você vê aqui, ó, isso aqui é o... Lembra do print do Deltan? O Carlos Bolsonaro trouxe aqui. O print do Deltan, né? Deltan, o maior desafio é descolar do Bozo para angariar o apoio de jornalistas sem perder o apoio dos apoiadores do Bozo. Pois é, tarefa difícil, eu diria impossível no final das contas. O Bozo, né, o Bolsonaro no caso, está no controle dessa história toda. Outro aqui, ó, Marco Lopes BR, finalmente vocês estão acordando. Brasileiro atento deveria usar o Bolsonaro apenas e tão somente como um ativo da oposição, por ter tido um efeito assim pela oposição, até que surja alguém de fato inteligente e com coragem para jogar o jogo, né? Bolsonaro tem que ser usado e depois descartado por alguém. É o que esse pessoal quer. O que eles querem é isso, bicho. É isso que eles querem. Eles botaram o Bolsonaro inelegível para isso, né? De novo, isso não é o Tarcísio. O Tarcísio é mais radical que o Bolsonaro. Tanto que eles já estão querendo queimar o Tarcísio agora, né? E quem manda aqui é o Olavo de Carvalho, como sempre acertando, né? Todos que subiram ao poder na esteira do Bolsonaro aprendam enquanto é tempo.
Fiquem do lado dele ou serão odiados pelo povo tanto quanto o são os comunopetistas. Não tenham a ilusão de representar a direita. No Brasil não existe direita nenhuma, só existe Bolsonaro. E ele está certo, né? Tanto está certo que foi exatamente o que aconteceu com Joyce Hasselman e não sei mais quem, Alexandre Frota, um monte de gente que resolveu se afastar de Bolsonaro, criticar Bolsonaro, né? Então, aqui ó, o pessoal falando que a direita sensata que defende um bolsonarismo sem Bolsonaro não dá nem 6%, né? Tebet, Ciro Gomes, Soraya, Dávila, não dá voto. É o ponto que eu falo para vocês. Ideologia é isso daí, mas candidato tem que ter mais do que só ideologia. A ideologia do Bolsonaro é ótima, é muito próxima do que eu considero a ideal, e o Bolsonaro tem apelo na população. Então é isso que tem que ser. Esse papo desse pessoal ficar querendo falar que não, que bolsonarismo não depende de Bolsonaro, que o melhor é a esquerda, o melhor para a oposição é uma oposição mais centrada e coisa e tal. Não, o melhor é o Bolsonaro. O Bolsonaro vai decidir quem vai ser o candidato dele nas eleições de 2026 e muito provavelmente vai ganhar. Eu ainda acho que vai ser o próprio Bolsonaro no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.